Oi galera, graça e paz, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem, gente. Hoje eu quero falar da palavra de Jeremias 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Ou seja, a palavra veio do Senhor para Jeremias e a primeira coisa que Deus diz é: Jeremias, desce à casa do oleiro para que você me ouça. Então a primeira ordem de Deus é, para a gente ouvir a voz dele, é descer. Desce à casa do oleiro. Desce para você ouvir a palavra dele. E Jeremias começa a ver o oleiro lá trabalhando, fazendo vaso. Fazendo vasos de barro. Fazendo vaso de barro. Mas só que o vaso ainda não é vaso, é barro. Só que o oleiro chama aquilo que é vaso, que ainda não é vaso, de vaso. Aquilo que as pessoas veem como apenas um barro, apenas nada, Deus vê como já um vaso pronto. E ele começa a fazer o vaso de barro. Só que aqui diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas a Bíblia diz que o oleiro tornou a fazer o vaso novamente. Então não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que não tinha visão, não foi o oleiro que não viu, não foi o oleiro que não tinha perplexão daquilo que ele estava fazendo. Foi o vaso, a matéria-prima que era ruim, a matéria-prima que se quebrou na mão do oleiro. Ele poderia muito bem pegar e jogar fora, descartar, aniquilar, não querer mais essa matéria-prima. Mas a Bíblia fala que ele pega de novo o barro e começa a refazer. O vaso que foi quebrado na mão do oleiro. E começa a refazer. Talvez você tenha se quebrado. Talvez você esteja todo quebrado aí. Talvez você esteja se desmanchado. Mas que seja na mão do oleiro. Porque Judas se quebrou. Mas ele correu para longe do oleiro. E Pedro se quebrou. Mas ele voltou para a mão do oleiro. E Jesus o refez. Muitas pessoas se quebram na mão do oleiro, mas não é na mão do oleiro, vão embora. E outras se quebram na mão do oleiro, mas clamam ao Senhor, me refaça de novo. E ele refaz, ele reconstrói, ele começa a fazer de novo o barro, o vaso de barro que ele vê como vaso. Se for para você se quebrar, se quebre na mão do oleiro. Se for para você se desmanchar, se desfazer, se desfaça na mão do oleiro, porque ele não vai te descartar, ele não vai te jogar, ele não vai te eliminar, ele vai refazer, ele vai começar a refazer. E para chegar a ser um vaso completo, tem muitos processos. E depois que o oleiro começa a refazer aquele vaso, começa a criar forma, começa a fazer a forma, ele leva para a forma. Ele leva para o forno. E o mais interessante é que quando ele coloca no forno, ele tá lá olhando, porque daqui a pouco vai ser o momento de você sair do forno, do vaso sair do forno. Porque outros vão vir também para o forno. E ele tá olhando. O melhor da história é que ele tá olhando, ele não tá deixando você lá sozinho no forno. E talvez você se sinta assim, como um vaso dentro do forno. Você se sinta como um vaso dentro do forno, mas o que eu quero falar é que ele tá olhando você. E você não tá passando pelo forno sozinho, porque virão outros vasos também para o mesmo lugar do forno. E chega um momento que quando aquele vaso tá pronto, ele tira. Aí sim, ele tá preparado para ser cheio. Agora o problema é você ter paciência quando se tá dentro do forno. É o vaso não se quebrar dentro do forno. Porque se ele se quebra, a matéria fica mais dura e é mais trabalhoso refazer de novo. Mas ele refaz, só que agora o oleiro vai ter que quebrar. Porque a matéria-prima já está mais resistente, já está mais dura. E essa dor, essa preparação
é mais dolorosa. Respeita as fases. Nós somos um vaso na mão do oleiro e ele nos refaz. Se a gente quebrar, que a gente quebre na mão dele e deixa ele refazer, mas que a gente respeite os processos, porque tem a chegar à forma, até o vaso chegar à forma, depois ele vai para o forno. Aí sim, depois que ele sai do forno, ele vai ser cheio. Porque enquanto aquele vaso estiver só igual um vaso de barro, não tem como colocar nada dentro, porque senão ele vai se desmanchar, ele vai derrubar tudo. Mas o oleiro, ele sabe cada processo que nós precisamos passar. E Pedro e os discípulos estão com Jesus há 3 anos lá, no ministério de Jesus. Só que aí Jesus, quando está perto de ir embora, ele diz: vocês vão ficar lá em Jerusalém e esperem a promessa. Em Atos 1, eles estão lá, a Bíblia diz que eles estão lá todos os dias no templo, e nada de vir o Pentecostes, nada do Espírito Santo, e todos os dias ele vem, forno, a espera. Só que em Atos 2 diz que eles esperaram em Deus. E o Espírito Santo veio e encheu-os como fogo. Eles passaram 3 anos com Jesus. Mas só que quando Jesus diz espera lá em Jerusalém, Jesus já não estava mais com eles. E eles tiveram que esperar. Esse foi o momento de forno. E nada de acontecer. E às vezes a gente tá assim, no momento do forno, na espera. Nada acontece. Só que eles esperaram. E o Espírito Santo desce como fogo e todos são cheios da glória de Deus. Ou seja, existem processos que nós precisamos e vamos passar até que a gente esteja pronto. E Pedro, quando ele é cheio, ele vai e prega para multidão e 3.000 almas se rendem. Depois de pronto, tudo à sua volta vai se render a ele, a sua casa, o seu marido, seus vizinhos, todos vão se render. Só respeite os processos. Se quebre na mão do oleiro, mas respeite os processos, porque ele refaz novamente aquele vaso que foi quebrado. Só que tem a forma, tem o forno, mas ele nunca vai deixar de te ver de lá do forno. E não é só você não. Enquanto você está no forno, outros vasos virão. Só que a diferença é o que vai sair pronto e o que vai se quebrar dentro do forno. Aí sim, o oleiro vai ter que quebrar e refazer novamente, porque a matéria-prima já está dura. Então, se quebre na mão do oleiro e não fora da mão do oleiro. Amém? Talvez esse ano de 2018 você tenha se quebrado muito na mão do oleiro. Mas eu espero que esse ano de 2019 você tenha respeitado os processos desse ano e que esse ano de 2019 você saia pronto desse forno e que seja transformado, cheio do Espírito Santo, e que várias pessoas se rendam através da sua vida. Então, em nome de Jesus, tá, gente? É isso que eu desejo para você em 2019, que todos os sonhos que estão no seu coração estejam alinhados aos sonhos de Deus e que você respeite os processos, porque todos os processos são necessários. Todos os vasos precisam passar pelo processo para serem um vaso para a honra de Deus. Amém? Então, um feliz ano novo para você, um próspero ano novo, cheio de bênçãos, cheio de paz, cheio de amor, cheio de saúde, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, respeite os processos, tá bom? E aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha, se inscreve no canal, dá o seu like. E se não gostou, não desiste de mim, tá? Cheiro!